寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o México fosse uma república zapatista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos, daí eu moldo, afinal, aí se não pudesse moldar, não iria ter para que existisse esse quadro, né? E eu também sempre pego, né, os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E por último, as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito, né, que vamos precisar de um contexto. Bem, não só durante, né, a Primeira Guerra Mundial, né, mas durante muito tempo aí do México, eles estavam ali passando, né, por vários períodos de ditaduras. E durante aí sim a Primeira Guerra Mundial aconteceu, né, uma ditadura que eu esqueci o nome do rapaz, né, o nome do ditador da época, mas eu sei que o sobrenome deles é Dias, Plurifoglio Dias, alguma coisa assim. E, né, uma das principais pessoas que ajudou a derrubar esse cara foi um cara chamado Emiliano Zapata, obviamente, né, que ele também contava com a ajuda de Pancho Villa, né? Para quem não conhece, foi basicamente, né, o que chamam de lampião mexicano, né? Mas enfim. Né, obviamente ele acabou derrubando esse cara, só que em 1919 quem foi apagado foi ele, por um militar, né, que se infiltrou ali no exército zapatista e falou: não, cara, é o seguinte, eu sou seu amigo, eu quero saber como é esse movimento e tal, alguém me leva até o Emiliano Zapata. E foram lá e pregaram bala no peito do Emiliano Zapata e empacotou o Zapata. E com isso, obviamente, né, o zapatismo, né, se é que pode ser chamado, acabou dando uma baixada no México, e não é bem uma baixada, né, mas acabou virando mais um grupo de guerrilha ali, um grupo ali contra o governo, mas até então meio que irrelevante, tipo, entre aspas. E em 1930 também já não era tão assim, tão notável, mas eles começaram a atuar bastante no sul do México. E já durante, né, a Guerra Fria, né, principalmente, acho que foi nos anos 90, né, com o subcomandante Marcos, que teve uma revolta zapatista, eu acho que foi realmente em 96 até. Teve uma revolta zapatista, só que acabou não virando muita coisa, não dando em nada, beleza? Mas enfim, bora lá. E bem, não vamos alterar, né, o final de Emiliano Zapata, vamos deixar ele ser empacotado em 1919. Essa teoria, aliás, né, teria 2 inícios. Ele não seria empacotado em 1919 e começaria uma revolução, só que daí basicamente ia ser um negócio muito igual à Revolução Russa, pique Lenin e Trotsky, Stalin. Então, para dar uma diferenciada e não ficar Ctrl+C, Ctrl+V, só que em vez de ser na Rússia, ser no México, vamos deixar o Emiliano Zapata empacotado, e com isso, em vez de gerar algo positivo nas pessoas, iria gerar algo muito negativo nas pessoas, e as pessoas iriam começar a sair na rua e a protestar contra, né, o militar que empacotou Emiliano Zapata.
E, obviamente, né, após muitos conflitos com a polícia e talvez com o exército, muitos pôsteres com o rosto do Emiliano Zapata iria aparecer, né, muitos pôsteres ali, com a sua icônica frase: eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Isso é uma ótima frase, uma frase bem bonita, aliás. E conforme, né, a violência, né, fosse escalonando, né, fosse aumentando e os atritos também, aí sim que poderia, de certa forma, né, acontecer uma espécie de segunda revolução zapatista no México. E isso muito provavelmente ou começaria em 1921 ou em 1922. Mas não se enganem, tá? Não seria uma revolução socialista nem comunista, tá? Até porque de início o movimento zapatista não teve muito a ver com o socialismo, o comunismo, essas coisas. Vamos supor que, beleza, começou a Revolução Zapatista e, obviamente, essa revolução iria começar pelo sul do país, né? Pelo sul do México. E conforme, né, os mexicanos fossem avançando ali para o norte, quem estaria de olho exatamente, quem faz fronteira ali com o norte ali do México, exatamente, meus consagrados, os Estados Unidos. E eles não iriam poder permitir algo assim. Então, o que os Estados Unidos faria neste caso? Os Estados Unidos, eles muito provavelmente invadiriam o México, né? E ocupariam aquela parte norte, pelo menos ali alguns quilômetros ali em frente à fronteira ali, né, do Texas, justamente, né, para evitar uma invasão mexicana pelo Texas e, né, do Texas passar para Califórnia, aí vocês já viram, né? Só ia parar em Seattle essa revolução, porque daí Canadá ia poder tomar também. Mas enfim, né, Los Angeles ia estar sob um certo risco, um forte risco, e o Texas principalmente, ainda mais que tem petróleo por lá. Então, eles fariam de tudo para proteger o Texas e suas fronteiras. E isso seria meio que fazer um novo México ali, né, perto da fronteira, sobre uma jurisdição americana e basicamente, né, ser um estado fantoche ali dos Estados Unidos, mais precisamente um estado tampão do que um estado fantoche. E já em 1925, ou então em 1924, em 1925, os zapatistas ali, eles têm 99% do México tomado. Ou esse 1% seria aquela área ali dos Estados Unidos, né? Seria aquele estado tampão. Mas o que poderia acontecer, já que seria um pedacinho tão irrelevante de terra? O governo americano poderia chegar e afirmar um acordo ali com os zapatistas. Ele poderia afirmar que eles precisariam de uma zona desmilitarizada, ou então que eles iriam construir algo ali na fronteira para ninguém ter problema, né? E obviamente, quando falamos ninguém ter problema, para os Estados Unidos não ter problema, né? Não ter uma revolução zapatista ali pelo Texas e se espalhar ali pela Califórnia e pelo resto dos Estados Unidos. Beleza, passado o tempo, né? Já em 1930, muito provavelmente as coisas iriam ficar um pouco difíceis ali para os zapatistas. O porquê? Por causa de algumas outras facções que poderiam ter sido criadas ali durante este período, né? Afinal, não é só porque algo toma o poder que algo necessariamente não vai enfrentar uma oposição. E obviamente, né, as oposições, o que seriam ali, né? Poderiam ser outros grupos, né, outras facções, e também poderiam ser até mesmo cartéis que poderiam se sentir, de certa forma, ameaçados pelo governo, e com isso iria, né, gerar uma oposição ali, principalmente, né, no centro ali do México e na fronteira ali com a Guatemala, Nicarágua. Me perdoem a minha ignorância, tá? Mas eu espero não ter errado ali nas fronteiras, Nicarágua ou Honduras, enfim. Mas o que poderia acontecer? Eles poderiam enfrentar uma oposição por bastante tempo
E quando estamos falando de México, ainda mais nos anos 30, nós estamos falando de diversos cidadezinhas, vilarejos, e com isso, né, seria difícil, afinal não seria tipo um ataque a grandes capitais mexicanas e isso e aquilo, então seria difícil de procurar esses guerrilheiros ali anti-zapatistas. Mas beleza, os zapatistas já estão no poder. E adiantando um pouquinho já para 1940, né, Segunda Guerra Mundial, isso a gente não altera nada, por enquanto. Mas nesse meio tempo vai crescendo sim uma variante ali dos zapatistas. O porquê? Bem, com o ápice ali da União Soviética e com novos integrantes, novas ideias, muito provavelmente aí sim o exército zapatista poderia sim se aproximar de um movimento socialista, de algum tipo de movimento comunista e de certa forma acabar trincando ali o México, né? Trincando ali entre os mais antigos e os mais novos, e conforme, né, fosse fazendo uma propaganda, eles acabariam meio que tendo uma instabilidade. E para os Estados Unidos ia estar super tranquilo. Porém, eles não poderiam mandar muitos soldados ali para fora, né, os Estados Unidos, uma vez que eles teriam que se concentrar ali na fronteira com o México. Isso é se eles já não tivessem, enfim, construído algumas coisinhas ali, mas eles iriam precisar deixar a Guarda Civil ali de prontidão caso o negócio ali saia de controle. Mas acredito que uma Guarda Civil está tranquila. E neste tempo, o que o México poderia estar fazendo? O México poderia estar abrigando guerrilheiros espanhóis. Exatamente, porque aí eles poderiam ter tempo de treinar, ter espaço para treinar e também teriam munições novas, armas novas ali dos mexicanos. E por que não os mexicanos também não poderiam ser alguns voluntários que iriam ali para a Espanha justamente para ajudar os guerrilheiros e peitar o Francisco Franco. Mas, obviamente, os mexicanos eles também poderiam enviar voluntários ali para lutar contra a Alemanha, por que não? Afinal, quanto mais se espalha a ideologia zapatista, melhor é. E uma outra coisa também, que nós vamos abordar mais tarde, é Cuba. Sim, meus amigos, Cuba. Mas vamos manter aqui na Segunda Guerra Mundial, por enquanto. Bem, o México, a grosso modo, ele faria parte dos aliados. Mas não é porque ele necessariamente faria parte dos aliados que ele e os Estados Unidos seriam países legaizinhos um com o outro, não. E muito provavelmente, eles tentariam se expandir ali pelo sul, já que esses países também estavam passando por ditaduras e eles poderiam ali ajudar os guerrilheiros ali dos países que fazem fronteira ali com o México no sul. E isso não necessariamente iria causar uma invasão no México, mas provavelmente algum tipo de crise diplomática entre esses países. Terminando a Segunda Guerra Mundial, nós não alteramos nada, entramos na Guerra Fria. E lembra que eu disse que o exército zapatista já estava começando a ter as suas alas mais socialistas, mais comunistas? Então, durante a Guerra Fria, isso poderia acabar entrando em confronto entre eles mesmos. O porquê? Porque a União Soviética poderia acabar sim sustentando a parte mais socialista, a parte mais comunista, esses lados mais ferrenhos, e não só, né, a União Soviética, mas também como a China também, por exemplo. Não, minto, a China ia demorar um pouquinho até, mas enfim, eu acho que isso não iria acontecer, aliás, a China apoiar, mas com toda certeza a União Soviética iria. E nesse tempo, a ala mais conservadora, dizemos assim, né, dos zapatistas, afinal, muitos deles eram católicos, cristãos e não necessariamente comunistas, assim, né? Eles só queriam lutar pelo direito dele,
Mas eles também não queriam, tipo, o fim da religião, algo socialista, algo mais comunista, enfim. E com isso eles poderiam sim peitar os americanos. Mas onde eles iriam peitar os americanos? Em Cuba. Já nos anos 50, durante a Revolução Cubana, eles poderiam ajudar o Che e o Fidel de uma maneira muito mais direta, sem que esses dois estivessem no México, né, clandestinamente. E isso iria facilitar muito para eles, uma vez que eles poderiam ir bem mais tranquilos ali para Cuba para peitar Fulgêncio Batista, perdoe aí a pronúncia. E com isso eles até poderiam induzir o Fidel a seguir o zapatismo em vez de seguir a União Soviética. Só que aí também iria ter uma disputa de influência entre União Soviética e México por Cuba. Os dois são de esquerda, os dois seguem a mesma ideologia, têm o mesmo inimigo, mas aí é que tá. Se você tem um amigo e você quer que ele siga as suas ideias, por mais que você também seja amigo de outra pessoa, você não vai querer que outra pessoa dê ideia no seu amigo para ele seguir os ideais do outro. Não, você quer o seu amigo ali com você. E obviamente o México, por estar mais perto, poderia providenciar isso. Uma coisa que ele não poderia providenciar seria uma bomba nuclear. Então, se Cuba seguisse México, seguisse os zapatistas, eles não teriam a bomba nuclear e não teria as crises dos mísseis de Cuba de 62. E com isso os Estados Unidos ia estar muito mais tranquilo. Porque o pau mesmo ia estar quebrando no México, uma vez que provavelmente estaria uma guerra civil mexicana entre os zapatistas mais conservadores, que eles eram mais católicos, né, de certa forma mais voltados ali para a religião, e contra, né, os zapatistas mais ferrenhos ali no socialismo, no comunismo. E com isso, aí sim, agora a União Soviética e China poderia apoiar esses daí, enquanto os Estados Unidos apoiaria o outro lado, mas não porque eles iriam querer, mas sim para manter uma instabilidade ali no governo zapatista. E quanto mais instável meu inimigo de fronteira estiver, melhor fica para mim. Mas ok, tempo vai, tempo vem, o lado mais socialista acaba ganhando ali o confronto ali nessa guerra civil zapatista. E com isso as coisas podem ficar um pouco ruins ali para os Estados Unidos, uma vez que a propaganda poderia rolar ali no Texas e em Los Angeles. Eles poderiam, de certa forma, mandar alguns mexicanos para lá com pôsteres, com livros, tipo o livro vermelho do Mao Tse Tung. Enfim, eles poderiam até mesmo mandar guerrilheiros diretamente para o Texas e para Los Angeles para poder causar uma instabilidade nos Estados Unidos, principalmente no Texas, né? mais nessas cidadezinhas ali perto da fronteira, do que em Los Angeles, que eu acredito que isso levaria um tempo ali, né, no estado da Califórnia. Mas eu não acho que eles teriam êxito, não. No Texas, talvez eles teriam, sim. No Texas, eles poderiam até mesmo manter uma instabilidade ali. Mas já no estado da Califórnia, eu não acredito muito, não. E com isso, né, ainda estamos na Guerra Fria, os Estados Unidos não iria poder se interferir muito no Vietnã, justamente pelo fato de que eles teriam que se preocupar com a própria fronteira. E isso, né, seria um prato cheio para a União Soviética. Só que eu não acho que a União Soviética também seria muito bem-vinda no México, porque provavelmente teria sim algum tipo de oposição, afinal, né, a ideologia pode ser igual, mas os problemas não. Então, e sem contar o fator cultural. Então, às vezes o comunismo soviético não serviria ali no comunismo mexicano, para a realidade mexicana.
E isso não ia fazer muito assim, né? Tipo, o México, isso não iria fazer o México aderir 100% à União Soviética como um aliado ideológico, mas poderia ser sim um aliado militar. E bem, eu não preciso nem dizer, né, que eles ajudariam Venezuela, Bolívia, Peru, muito provavelmente ajudariam Salvador Allende ali no Chile também, o Pinochet provavelmente demoraria para assumir. Enfim, o México ali seria basicamente mais um exportador de revoluções do que um país expansionista revolucionário, beleza? E nos dias atuais, como é que seria? O México seria um país totalmente instável, não que ele não seja, né? E muito provavelmente os zapatistas eles enfrentariam outro inimigo, os cartéis, já que o México seria um país totalitário e muito provavelmente o exército ali que iria mandar. Então, com o exército não tem palavra. E qualquer oposição para um governo, adeus. E isso não importa qual. Beleza? Enfim, o México hoje em dia, né, seria um país instável, com guerras contra os cartéis de drogas e muito provavelmente, talvez alguma ala ali americana teria que fazer o trabalho sujo de sustentar alguns cartéis contra os zapatistas, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. E eu também estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, a thumb ou as thumbs, eu não sei ainda qual usar. E comentei aí qual a thumb melhor, qual é a melhor thumb, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve, curte a página do canal no Face, segue lá no Insta. Falou e fui!